E aí? E aí, Sono, beleza? Acabou a criatividade, né? Como assim, velho? Pode sair, então demitido. Vaza. Vou achar outros. E aí, beleza? Ok. Bom, hoje nós iremos falar sobre semelhanças atômicas. Bom, semelhanças, o nome já fala, são átomos que têm algumas características iguais, mas não são átomos idênticos, eles são parecidos. Mas que tipos de semelhanças podem existir entre os átomos? É isso que a gente vai ver agora. A primeira semelhança atômica é chamada de isótopos, isotopia. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, porém diferentes números de massa. A gente pode destacar aqui, ó, a letra P, isótopos. Iso igual e topos, o Pzinho aqui vai te lembrar o número de prótons. A gente tem aqui alguns exemplos representados. Olha aqui, o carbono, esses dois elementos aqui, esses dois átomos, eles são átomos do elemento carbono. Por quê? Porque ambos possuem o mesmo número atômico. E como o tio Pavas falou, o que indica qual elemento é o seu número atômico. Então, se eles têm o mesmo número atômico, eles têm que ser representados pela mesma letra. Os dois são átomos de carbono. Mas você pode perceber que aqui em cima eles têm valores de massa diferentes. Esse carbono, que é o carbono chamado de carbono 14, ele tem 2 nêutrons a mais do que esse daqui. E por isso que a massa dele fica 2 unidades maior. Ele tem o mesmo número de prótons, mas tem um número de nêutrons 2 unidades maior, e por isso que a massa dele fica 2 unidades maior. Aqui a gente tem outro exemplo, que seria o césio. O césio 55, 55. Os dois têm o mesmo número atômico, não é? O mesmo número de prótons, ou seja, eles são isótopos. Mas olha aqui, ó, césio 135, césio 137. O número de massa dos dois é diferente. Isso faz com que eles sejam átomos semelhantes, por terem o mesmo número de prótons, mas terem diferentes números de nêutrons devido à massa diferente, certo? Eles são classificados como isótopos. Outro exemplo muito comum, vou escrever aqui para vocês, ó, é o hidrogênio com número de massa igual a 1, chamado de prótio. O hidrogênio com número de massa igual a 2, chamado de deutério. E o hidrogênio com número de massa igual a 3. Eu nem escrevi o número atômico deles, mas só pelo fato deles serem representados pela mesma letra, você já sabe que o número atômico dos três é idêntico. No caso, o número atômico do hidrogênio é igual a 1. Então, se eles têm o mesmo número atômico, ou seja, são o mesmo elemento, mas têm diferentes números de massa, eles são classificados como isótopos. Beleza, galerinha? Galerinha, os isóbaros têm como definição o mesmo número de massa, mas tem que ter o número atômico diferente. Nestes casos, onde temos aqui números atômicos diferentes, foi mudada a representação. Ou seja, aqui agora é o cálcio, aqui agora é o potássio. Então são elementos com características completamente diferentes. Qual que é a semelhança entre eles? É a massa atômica. Que a massa atômica é idêntica, exata, que tem o número 40. Ou seja, eles são isóbaros. E aí, Soneca, joga um canetão pra mim, fazendo favor. Opa, valeu, produção. Esse azinho aqui vai fazer você lembrar que isso é a massa. Tá bom? Isso de igual. E esse baros, você vai lembrar que é massa atômica. Ok? Nos isótonos, temos aqui uma representação. Produção, outro canetão. Temos esse Nzinho aqui nos isótonos. Esse Nzinho vai fazer você lembrar que é mesmo número de
nêutrons. Então temos que ter o mesmo número de nêutrons e número de massa diferente, número de prótons diferentes, para que tenha uma representação. E você pode ver que o número atômico é totalmente diferente, ou seja, mudou-se o elemento. Aqui é o cloro, aqui é o cálcio. Mas a massa também é diferente. Nossa, e agora? Como que a gente vai achar esses valores para os nêutrons? Você pode perceber por causa daquela formulazinha que a gente usou na aula passada, que é Azinho é igual a prótons mais nêutrons. E aí a gente vai encontrar o número de nêutrons. Nesse caso aqui, ó, 37 menos 17, a gente vai achar o número de nêutrons. Que é quanto aqui, hein? Alguém chuta aí pra mim? 20. Muito inteligente. Muito inteligente. 20. E aqui, 40 menos 20? 20. Opa! Temos aí uma nota 10. Esse número aqui é igual a esse? Então temos aí elementos isótomos, tá bom? A mesma quantidade de nêutrons. Aqui, a gente tem a representação do elemento neônio, um gás nobre. Esse neônio, aqui em cima a gente tem o número 10 e aqui embaixo a gente tem o número 20,179. Esse número 10, ele representa o número atômico. Já aqui embaixo a gente tem a massa. Lembrando que a massa tem que ser um valor sempre maior do que o número atômico, já que a massa ela vem da quantidade de prótons e de nêutrons somadas. E o número atômico vem só da quantidade de prótons. Oh, mas deixa eu te perguntar, de verdade, você me responde. Por que esses números de massa têm vírgula? Existe meio próton? Existe um quarto de nêutron? Existe alguma coisa assim? Por que vem com vírgula? Calma aí que eu vou te responder. É o seguinte, nesse caso aqui, ó, a massa que a gente representa para o neônio, ela dá um valor quebrado porque não existe apenas um tipo de neônio. Existem vários neônios que a gente chamou agora de isótopos. A gente tem na natureza basicamente 3 isótopos do neônio. Para a gente calcular esse número de massa aqui para o neônio, essa massa do elemento neônio, a gente mede a média ponderada da massa dos isótopos do neônio. Vixe, quase que não sai, hein? Agora, meu escravo Pavanelli vai escrever aqui para você os isótopos do neônio. Então, para a gente medir essa massa do neônio, a gente vai ter que calcular uma média, mas não é uma média aritmética, é uma média ponderada. Uma média que leva em consideração a quantidade de vezes que se repete cada um dos neônios na natureza. A gente tem 3 isótopos do neônio. O neônio 20, o neônio 21 e o neônio 22. Sendo isótopos, quer dizer que o número atômico seria o mesmo. O neônio 20, ele tem uma influência maior na massa total, porque a sua abundância é bem maior do que a dos outros. Então a gente vai repetir esse valor mais vezes. Ou seja, a gente vai pegar a massa do neônio 20, vai multiplicar pelo número de vezes que ele se repete na natureza. A massa do neônio 21 vai multiplicar pelo número de vezes que ele se repete na natureza. A massa do neônio 22 e vai multiplicar pelo número de vezes que ele se repete na natureza e vai dividir pelo número de vezes total que a gente encontra na natureza. Como aqui está em porcentagem, o número de vezes total vai ser sempre 100%. Agora o tio Pavas vai fazer essa continha para você ver que dá exatamente este valor. A parte difícil eu deixo para o Pavas. Para calcular a massa atômica, né, temos aqui o isótopo 20, né, do neônio, temos aqui o isótopo 21 e o isótopo 22. Isso você vai multiplicar de acordo com a sua abundância, tá? Então, colocamos aqui a abundância do neônio 20, a abundância do neônio 21 e a abundância do neônio 22. Tudo isso, como estava em porcentagem, tudo é dividido por 100, tá bom? Então a massa atômica deu lá 2017,9 dividido por 100, que dividir tudo certinho, fazendo a conta de cabeça,
dá 20,179, que é aquele valorzinho que está na tabela periódica. Algumas tabelas periódicas trazem 5 números depois da vírgula, outros trazem somente 1, outros trazem somente 2, 3, depende da tabela periódica e depende da questão se ela cobra para você tantos números ou se ela já te dá o valor para você usar na questão que você vai fazer do seu vestibular. Ok, galerinha? Essa é a nossa média ponderada. Então, galerinha, essa foi a nossa aula 18 sobre semelhanças atômicas. Nós vimos o que são isótopos, isóbaros, isótonos, isótopos e por último vemos média ponderada, né, das massas. Isso, para você entender por que as massas não são valores exatos, são valores quebrados na nossa tabela periódica. E o que a gente vai ver na próxima aula? Não sei. Também não sei não. Vamos deixar surpresa? Beleza. Então é surpresinha. Próxima aula. Vamos embora. Tchau, galera. É isso que dá. Perder uma aposta.